Aqui estão duas parábolas que conta Jesus como resposta aos questionamentos e às críticas dos fariseus e escribas, nos versículos 1 e 2, devido ao fato de que Jesus estava recebendo e comendo com pecadores e publicanos. Vocês sabem o que são parábolas? São histórias contadas por Jesus, sacadas do cotidiano do seu tempo, da sua época, para ensinar verdades espirituais, verdades do reino de Deus, para o povo da sua época. E Jesus aqui nesse capítulo 15 nos conta 3 parábolas, nós lemos apenas 2. A terceira parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas são contadas por Jesus como resposta aos fariseus e escribas. Então, o versículo 1 e 2 são versículos chaves para a gente compreender o contexto e a razão dessas 2 parábolas, e na verdade das 3 parábolas do capítulo 15. Nós não temos tempo para as 3, mas nos dedicaremos às 2 primeiras, dos versículos 1 ao 10. Essas parábolas são conhecidas como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas nós poderíamos chamá-las de a parábola do bom pastor, a parábola da mulher diligente, ou a parábola dos filhos perdidos, ou do pai amoroso. Porque, na verdade, não era só um filho que estava perdido. Os 2 filhos estavam perdidos. Mas mais importante do que os 2 filhos perdidos, era o pai amoroso que o recebeu de volta, os receberam de volta, ou demonstrou a eles seu amor. Porque se havia filhos perdidos, houve um pai amoroso que saiu ao encontro deles e que esperou um deles. Se havia uma dracma, uma moeda que estava perdida, houve uma mulher que foi diligente, cuidadosa, que procurou essa moeda até encontrá-la, não desistiu. E se havia uma ovelha perdida, houve um bom pastor, que se dedicou, que se esforçou, e que foi atrás da ovelha que estava perdida. E lembrando que a ovelha perdida representa aqueles que estão perdidos, ou seja, os homens e as mulheres que estão perdidos. A dracma perdida representa na história os homens e as mulheres que estão perdidos. A mulher representa a Deus, e o bom pastor representa a Deus. Portanto, o foco, como sempre, tem que estar em Deus. Por isso que talvez o melhor título seja a parábola do bom pastor ou a parábola da mulher diligente. Que nos ensinam essas parábolas? Primeiro, vamos ver o contexto, versículos 1 e 2. Jesus conta essas 2 parábolas como resposta às críticas, aos questionamentos dos fariseus e escribas. Quem eram esse pessoal? Esse pessoal eram os religiosos daquele tempo. Os líderes religiosos daquele tempo, os fariseus e escribas, os mestres da lei, estavam criticando a Jesus. Por quê? Porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Em outras versões fala também dos publicanos. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam dele para ouvi-lo, e Jesus falava a eles, e não somente falava a eles, como também os recebia e comia com eles. Quem eram os publicanos e pecadores? Você pode dizer, todos somos pecadores? Sim, é verdade, todos somos pecadores. Só que, quando a Bíblia aqui se refere a pecadores, está se referindo a um tipo de pessoa em específico que peca na questão moral, sexual. Está se referindo a pecados do tipo de prostituição cultural, está se referindo a prostitutas, prostitutos e qualquer pecado daí para baixo. Então, não era qualquer tipo de pecador, era esse tipo de pecador. Por isso a denominação, os pecadores, era gente que todo mundo sabia que pecava moralmente. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, tidos pelos judeus como traíras. Eram os judeus que se vendiam ao Império Romano. Você sabe que o Império Romano dominava
o Oriente Médio naquela época. Então, como que o Império Romano fazia para cobrar os impostos? O Império Romano pegava alguém do próprio povo e nomeava essa pessoa do próprio povo, no caso aqui o judeu, e esse judeu cobrava imposto do seu próprio povo para o Império Romano. E ao cobrar impostos, o que era comum também era que esses publicanos, esses cobradores de impostos, ficavam também com algo para si. Ou seja, eram traíras e ladrões. Por isso que quando Zaqueu se converte, ele diz: eu vou devolver quadruplicado tudo que eu roubei. Porque Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. E o normal de um publicano, de um cobrador de impostos, era ser ladrão. Além de, para o povo, trair o seu próprio povo, porque cobra impostos do seu próprio povo em nome do Império Romano, também roubava do seu próprio povo, por isso era gente rica, que se enriquecia ilicitamente. Esses eram os publicanos e pecadores. E qual era a acusação dos fariseus e escribas? Os líderes religiosos. A acusação deles contra Jesus era: você tá recebendo esse pessoal. Você está comendo com esses traíras e esses ladrões e essas prostitutas. Não basta com você receber a eles, você ainda come com eles, você se mistura com eles. O que você está... Será que você não sabe quem são eles? Era como se os líderes religiosos falassem com Jesus: o que você está fazendo, Jesus? E criticavam a Jesus por essa postura, por essa atitude, por esse comportamento. É como se eu, pastor, ou qualquer pessoa, se reunisse com gente desse tipo, ladrão, prostituta, no bar da esquina, ou no restaurante da esquina, para comer com eles, e passasse alguém e me visse ou visse você com essas pessoas. O que acontece é que Jesus não estava se reunindo com essas pessoas para fazer o que elas faziam. Jesus estava se reunindo com essas pessoas para compartilhar as boas notícias para essas pessoas. Porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Há uma grande diferença entre se reunir com pessoas desse tipo para praticar e se comportar como elas se comportam e praticam, e fazer o que elas praticam, em reunir-se com pessoas desse tipo para compartilhar as boas notícias e o Evangelho com elas, que é a nossa missão, que é a missão da igreja, e é o que Jesus estava fazendo, mas os fariseus e escribas, os religiosos daquele tempo não estavam entendendo isso. E Jesus então conta essas duas parábolas, a parábola do bom pastor e a parábola da ovelha perdida. Essas histórias têm tudo a ver com o maior dos mandamentos. Qual é? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na primeira parábola, a ovelha perdida, a gente vai ver que o bom pastor aqui é como o amor que busca o amado e se compadece da sua miséria. O que são as ovelhas? As ovelhas são animais muito gregários, ou seja, vivem em rebanho, vivem em conjunto. Quando uma ovelha se perde de verdade. Eu não sabia o que era uma ovelha literal, até viver lá onde a gente vive, que é um contexto rural, pastor. Ali são 21 mil habitantes, na cidade de Cabra. Cabra em espanhol é cabra mesmo. Então, tem uma lenda antiga lá, da época da reconquista da Península Ibérica, que estava tomada pelos muçulmanos, lá pelo século VIII. E existe uma lenda antiga lá, nessa cidade, que as cabras, colocaram tochas nas cabras montesas, que vivem nas montanhas, tem uma serra perto. Existe uma lenda que diz que o povo da cidade colocaram umas tochas nas cabras, e quando os muçulmanos viram as cabras na montanha, pensaram que era o exército católico, formado pelos reis católicos, que reconquistaram a Península Ibérica. E aí ficou a lenda de que as cabras venceram, ou ajudaram a vencer, os muçulmanos. E aí colocaram o nome da cidade de Cabra. Por isso se chama Cabra, não é aleatório. Existe uma lenda aí por detrás, não é? Mas é verdade que é esquisito o nome de uma cidade de Cabra, né?
Mas, enfim, foi para lá que o Senhor nos chamou. E lá a gente está pastoreando ovelhas, não cabras, tá bom? A gente não pastoreia cabras. A gente pastoreia ovelhas com a graça de Deus. Se tem algum bode, a gente manda embora. Bom, eu não sabia o que era ovelha literal até estar ali. Porque é uma região rural. De fato, atrás da nossa casa, 5 minutos, às vezes eu saio com o Hugo para passear, e eu vejo o pastor realmente ali com um rebanho de ovelhas, pastando. É muito interessante, é muito legal. E as ovelhas realmente seguem o pastor com seu cachorro, né? E com seu cajado. Ele vai adiante e as ovelhas vão de trás. E o pastor dá um sinal e as ovelhas vão de trás. É muito interessante. Agora, quando uma ovelha se perde, aí se perde de verdade. Fica exposta a todo tipo de predador. Um estudioso disse que não há nada mais impotente que uma ovelha perdida, exceto um pecador perdido. Porque a ovelha não ouve bem, não vê bem, não cheira muito bem. A ovelha é dependente do pastor e do estar em um grupo, e do estar em rebanho. Então, o povo dessa época aqui de Jesus sabia muito bem o que significava isso. O que significava ser uma ovelha, o que significava ser um pastor, porque era uma região era uma região também rural, onde tinham e existiam muitos pastores e muito rebanho de ovelhas. É muito interessante, ainda voltando ali ao nosso contexto, primeira vez que eu me apresentei a um amigo que eu fiz ali, e me apresentei, ele me perguntou, depois de um tempo de conversa, né, e alguns dias, ele algum dia me perguntou, tá, Cícero, e a que você se dedica? Ou seja, o que você faz da sua vida? Qual o seu trabalho, né? Eu disse, não, eu sou pastor. Aí continuamos conversando. Daí eu me dei conta, no meio da conversa que seguiu, que ele não entendeu muito bem o que eu estava dizendo. Eu me dei conta que ele estava pensando que eu era realmente ali o pastor, não é? Com o literal das ovelhas, no campo. E aí eu disse para ele, não, acho que você não entendeu muito bem. Eu sou pastor de igreja evangélica. Ele olhou para mim, tá, mas o que é isso? Daí eu expliquei para ele, fiz um pequeno resumo histórico, não é? Fiz um pequeno resumo histórico da igreja, desde o nascimento da igreja com Jesus, até o desenvolvimento, até a reforma protestante, até dizer que as igrejas evangélicas somos herança da reforma protestante, para ele se situar um pouco e não pensar o que todo mundo, ou muita gente na Espanha pensa, que as igrejas evangélicas são uma seita. Então, o pastor estava dizendo aqui, não é? Às vezes a gente pensa que ser missionário na Espanha ou na Europa é algo assim, mas é um desafio muito grande, porque na Espanha, por exemplo, 97% da população é católica apostólica romana, 1% é cristã evangélica. A gente se apresenta para algumas pessoas como pastores e acontece isso que eu aqui comentei, aconteceu comigo literalmente. Eu disse, eu sou pastor, e o cara entendeu, pensou, um espanhol, gente com conhecimento, pensou que era pastor ali de um rebanho literal e não sabia o que era um pastor de uma igreja evangélica. E não sabia muito bem o que era uma igreja evangélica. E eu tive que fazer um pequeno resumo histórico para ele, que não o convenceu muito bem, mas pelo menos o situou e fez ele se dar conta de que eu não era qualquer um que tinha ali, não era qualquer um que tinha aparecido ali, né? Enfim, tinha conhecimento. Muito bem, isso para dizer, aqui do nosso contexto, da parábola das ovelhas, do pastor e da ovelha perdida. Não existe animal mais perdido que uma ovelha perdida. E não existe nada mais impotente que uma ovelha perdida, exceto um pecador perdido.
O pessoal daquela época sabia o que isso significava. Jesus, com essa parábola, está ensinando um princípio muito simples para aquelas pessoas e muito importante do reino de Deus. Porque Deus é como o bom pastor. Ele tomou e toma a iniciativa de buscar o perdido. Entendeu isso? Porque Deus é como o bom pastor. Ele tomou e toma a iniciativa de buscar o perdido. Estavam criticando a Jesus porque ele estava comendo e recebendo pecadores e publicanos. Jesus está dizendo para eles: eu vim por essa gente. Essa gente está perdida. E porque eu amo essa gente, eu estou recebendo e comendo com eles. Eu estou tomando a iniciativa. Vocês são religiosos, vocês deveriam fazer o mesmo. Porque quem ama, toma a iniciativa em relação à pessoa amada. Está óbvio o princípio. Quem ama, toma as iniciativas necessárias em relação à pessoa amada. E aí vem a pergunta: que iniciativas você está tomando neste sentido? Em relação às pessoas que você ama, em relação ao perdido. Porque a igreja, que somos nós, estamos chamados a amar o perdido e tomar a iniciativa em relação a ele. O que você está fazendo em relação ao perdido? Qual foi a última vez que você orou pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu familiar, pelo seu colega da universidade, pelo seu companheiro de trabalho, para que Deus alcançasse essa pessoa? Qual foi a última vez que você compartilhou algo da parte de Deus com essa pessoa? Que iniciativas nós estamos tomando em relação ao perdido? Porque não existe nada mais perdido que uma pessoa, um pecador perdido. O perdido não vai fazer o esforço de vir até nós. É a igreja que tem que se esforçar em ir até o perdido. O perdido está perdido. Não sabe o caminho de volta. Ou nunca esteve lá. Nós precisamos, aqui não estou dizendo essa igreja, estou dizendo os crentes em geral, estou dizendo inclusive a respeito dos crentes que eu conheço ali na Espanha e talvez da igreja brasileira. Nós precisamos mudar a mentalidade no sentido de não olhar para nós mesmos, mas olhar para fora. A mentalidade de não fazer programas para nós, mas fazer programas para fora, para alcançar o perdido. A mentalidade de que tudo que a gente venha a realizar durante o nosso dia, como igreja, como cristãos, pensando em o perdido. Porque quem ama, toma as iniciativas. E aqui quero contar uma experiência que aconteceu conosco ali na Espanha. Nosso segundo ano, quando assumimos a congregação ali, era uma congregação que estava morrendo, no sentido de que estava perdendo membros, ao invés de crescer. Uma congregação, uma igreja está viva quando ela cresce. Ela está parada ou estancada quando está assim, batizos que se vão, né? Ou seja, batiza um ou dois, mas um ou dois saem também. Está estancada, não cresce. E a igreja decresce quando quase não batiza e ainda perde membro, seja por qualquer motivo, morte, desagrado, etc. Né? Motivos que há para que alguém deixe uma congregação, uma igreja. Aquela que nós assumimos estava morrendo. Por quê? Estava decrescendo. Não estava nem parada, nem crescendo, estava decrescendo. Por isso, assumimos como um projeto de revitalização de uma congregação. E a primeira coisa que fizemos foi um treinamento com os irmãos que havia ali e se dispuseram, se voluntariaram para começar células. Não é? Então, demos um treinamento de 4 meses para o grupo que se voluntariou
para abrir 2 células, em 2 cidades, uma em Cabra e uma em Lucena, que fica a 15 minutos da nossa cidade. Então, esse é o nosso raio de influência. Na outra cidade tem 41 mil habitantes, então basicamente são 62 mil habitantes nosso raio de influência hoje. Muito bem, nossa ideia era começar 2 células, uma em cada cidade, e aí desafiamos, se apresentaram algumas pessoas, alguns irmãos, e começamos o estudo, o treinamento de 4 meses. No final do treinamento, na semana seguinte a gente ia abrir as células, as 2, eu perguntei para eles, tá, semana que vem a gente vai abrir as células, que dia e que horas a gente pode abrir a célula? Já tinha a casa do irmão que ia abrir a casa e tal, show de bola. Que dia e que hora a gente vai abrir a célula? Aí um respondeu, não, eu penso que tal hora é muito bem, tal hora é boa para mim, porque tal hora eu já peguei meus filhos ali e tal, eu já fiz aquilo outro, tal hora vai ser bom. Eu disse, legal. Outra pessoa disse, outro irmão disse, não, eu penso que tal hora vai ser boa, porque meu trabalho, eu faço aquilo outro, eu faço isso, então tal hora vai ser bom. E outro irmão disse, não, tal hora vai ser bom para mim também, porque isso, aquilo outro. Eu disse, para. Eu acho que a gente não entendeu muito bem. Acho que o problema sou eu não me fiz entender muito bem. Depois de 4 meses, eu preciso melhorar a minha forma de ensinar. Acho que a gente não entendeu muito bem. A gente precisa pensar, vou reformular a pergunta, a gente precisa pensar qual é o melhor dia e qual é a melhor hora para a pessoa que a gente quer alcançar. Não é para nós. A gente precisa pensar o melhor dia e a melhor hora para a pessoa que a gente quer alcançar. Então, vamos melhorar a pergunta. Tá. O que vocês acham? Qual é a hora que normalmente as pessoas deixam de trabalhar? Vamos pensar no horário comercial. Quando termina o horário comercial? Que dia é melhor para as pessoas assim virem numa reunião e depois elas estarem tranquilas? Aí um irmão olhou para o outro e disse, pensando assim, de repente tal dia e tal hora é melhor. Eu disse para eles, joia, eu sei que talvez não seja o melhor horário para muitos de vocês, ou para alguns de vocês, mas o esforço temos que fazer nós. Porque o perdido não vai fazer esforço. O seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar que não é crente, ele vai arrumar desculpa. Eu disse para eles. E a gente precisa facilitar ao máximo para que eles venham. A gente precisa eliminar as desculpas deles. Isso é mudar a mentalidade de não pensar em nós mesmos, senão no perdido. É o que Jesus aqui está fazendo. Jesus está dizendo para aqueles religiosos, vocês estão pensando em vocês mesmos, vocês estão pensando na sua religião, vocês estão pensando nos seus modos de fazer as coisas. Mas eu vim para alcançar o perdido. E o perdido não vai vir por suas próprias pernas. Por isso que o bom pastor deixa as 99 e vai. Que iniciativas nós estamos tomando? Não estou dizendo que você precisa fazer algo que você não pode fazer, ou que nós temos que fazer algo que não podemos fazer. Se a gente está no nosso horário de trabalho, obviamente, não tem como fazer um pequeno grupo ou uma célula no nosso horário de trabalho. Bom, a menos que seja no intervalo ali, não é? Não é isso. Estou dizendo que todo o esforço que precisa ser feito para um perdido ser alcançado, esse esforço temos que fazer nós, como crentes, como cristãos, como igreja. Esse é o esforço que nós fazemos ao cruzar o oceano para compartilhar o Evangelho. Esse é o esforço que nós fazemos de estar como missionários ali. Isso não é nenhum orgulho, para mim é uma vocação, um chamado da parte de Deus. Simplesmente vamos em obediência. Vamos à segunda parábola. Só para completar, não é? De fato, o exemplo que eu dei para eles, eu não sabia disso, né? Sobre o horário comercial, não é? De fato, depois de alguns meses, uma pessoa do comércio começou a frequentar
a célula que a gente começou. Veja só. Se chama Lourdes. Se converteu por meio do trabalho das células. A Vera discipulou ela por alguns meses para a glória e honra do Senhor. Está batizada e hoje é recepcionista na congregação. Trabalha com alegria e participa da célula. É a motivadora da sua célula, né? E trabalha no comércio, vendendo roupa. E para suas clientes, compartilha do Evangelho. E já levou uma ou outra também para a reunião. Obra de Deus. Segunda parábola. A dracma perdida. Ou a mulher diligente, que eu prefiro mais. Um camarada chamado Roger Rinnecker afirma que a dracma era uma moeda grega de prata que equivalia ao preço de uma ovelha. Outro comentarista disse que a dracma daquela mulher podia ter feito parte do seu dote. Que é isso? Era comum no Oriente Médio, daquela época, que as mulheres utilizassem um enfeite para seus cabelos, contendo as moedas do seu dote. E esse comentarista disse que talvez pudesse ser essa moeda perdida na história, parte do seu dote. Independente disso, o que Jesus na parábola quer enfatizar é o valor intrínseco da coisa perdida. A moeda tinha valor. O princípio aqui está óbvio. Quem ama, valoriza a pessoa amada. Quem ama, valoriza. Nós amamos os perdidos, queremos alcançá-los, vamos dar valor a eles. A mulher tinha certeza que havia perdido a dracma dentro de sua casa. Era questão de buscá-la e encontrá-la. E assim foi perseverante e diligente em buscá-la. Ao final, a mulher encontra a dracma e, assim como o pastor, faz uma festa para celebrar o que tinha encontrado. De novo, o mesmo tema, a mudança de mentalidade que precisamos. Tudo passa por mudar a visão das coisas, e isso vai gerar a mudança de comportamento. A mulher se preocupou em buscar a dracma ou a moeda que se havia perdido. Jesus estava dizendo o mesmo para os religiosos daquele tempo. Precisamos ter nossa atenção no que está perdido e buscar e ser diligente em encontrar aquilo que está perdido. No caso, as moedas aqui representam as pessoas perdidas. Outro exemplo sobre isso aconteceu com Vera. Quando chegamos ali, nessa congregação, não havia crianças, não havia ministério infantil, não havia escola para as crianças, não havia nada a respeito a crianças, não é? E aquilo começou a incomodar a Vera, ia nos incomodar. E a gente começou a orar a respeito, e a Vera disse, precisamos fazer algo. Eu disse, joia, vamos fazer. E a Vera começou a falar com irmãs, com o pessoal, para a gente começar algo para atender as crianças. E ela começou a ouvir de alguns irmãos, ou da maioria, olha, a gente já teve algo com criança e tal. A congregação estava morrendo, né? Então, já teve algo, mas já não tem mais. Por que não tem criança? Então, por isso que não tem. E a Vera começou a dizer para eles, olha, vocês estão dizendo que não tem uma escola, não tem um ministério infantil, porque não tem criança. De repente, não tem criança, porque não tem ministério infantil. Entende a mudança de mentalidade? Eles diziam, não tem escola, porque não tem criança. A Vera disse, não tem criança, porque não tem escola. Vamos fazer a escola e as crianças vão vir. E ela começou a escola para crianças, buscou material, começou a escola com 2 crianças, filhas de membros ali da congregação, que às vezes iam e às vezes não, porque não tinha nada.
e uma semana antes da gente vir, num domingo, nem todos os domingos são assim, mas nesse último domingo, antes de nós virmos, tinha 11 crianças. Nem todos os domingos são assim, outros domingos tem 7, 8, às vezes 5, mas sempre tem criança. Porque tem escola. Isso é mudar a mentalidade. Se nós não nos esforçarmos, eles não vão se esforçar. Bom, vamos comparar as duas parábolas. Elas têm muito em comum. Dois aspectos da parábola da ovelha são intensificados na da dracma. Primeiro, o valor relativo da coisa perdida. A primeira parábola, a parábola do bom pastor, era uma ovelha perdida para quantas? Para 100. A parábola da mulher diligente era uma moeda perdida para 10. O valor se intensifica. Outro detalhe. A ovelha estava perdida onde? A ovelha estava perdida no deserto. A ovelha estava perdida no mundo, no mundão. A dracma estava perdida onde? Onde estava perdida a moeda? Na casa da mulher. O espaço geográfico é mais limitado. Muda na história. Mas lembrando que Jesus estava contando essas parábolas para quem? O auditório de Jesus era basicamente 2 tipos de pessoas. Os religiosos, fariseus e escribas, maestros da lei, ou mestres da lei, desculpe, maestros em espanhol. E qual era o outro grupo? Os publicanos e pecadores. Assim que, se aplicamos essas duas parábolas ao auditório de Jesus, podemos facilmente aplicar a parábola do bom pastor ou da ovelha perdida aos publicanos e pecadores, ou os perdidos no mundo. E podemos aplicar a parábola da mulher diligente ou da dracma perdida aos religiosos, aos fariseus, aos escribas, aos mestres da lei, os perdidos dentro de casa. E interessante que na terceira parábola dos 2 filhos perdidos, Jesus junta essas 2 ideias, quando a parábola ensina que um filho estava perdido e saiu para o mundo, e o outro filho estava perdido aonde? Dentro de casa. O que Jesus está dizendo é, há perdidos no mundo e há perdidos dentro de casa. Há perdidos aí no mundo, cheios de pecados visíveis, longes visivelmente de Deus, mas há perdidos também dentro do aspecto religioso, do espectro religioso. Há perdidos dentro da igreja, desgraçadamente. Porque ser membro de uma igreja, dar o dízimo, participar de algum ministério, fazer algo, isso não te dá o passaporte para o céu. O que Jesus está dizendo é, muita gente pensa que ela é religiosa e está bem, mas na verdade está perdido. E Jesus está ensinando aqui que há evangelho para os perdidos no mundo, e há evangelho para os perdidos religiosos que estão dentro de casa. E de repente você está ouvindo essa mensagem e está pensando, uau, eu sou de repente um religioso? Ou como eu me enquadro nessas parábolas? Ou eu sou como Jesus que tem que buscar o perdido? Tem gente que vem à igreja, mas não tem relação com Deus. Talvez venha por comodidade, porque é legal, porque a família vem, porque Deus deu uma bênção e de repente pode dar outra, e dar outra, e dar outra, não é? Na igreja você encontra pessoas que você pode ter um bom relacionamento,
Mas isso não é suficiente. A religiosidade não salva. Agora, se você tem certeza e convicção do seu relacionamento com Deus, nós precisamos começar a olhar para os que estão fora e estão perdidos. Há perdidos em toda parte. E a motivação de Jesus é alcançar essas pessoas. Nós somos os que precisamos tomar a iniciativa. Em geral, essas duas parábolas nos ensinam muitas lições, mas 3 delas, vamos dizer aqui: o valor de alguém, a busca pelo perdido, e terceiro, o gozo ou a alegria da recuperação. Porque tanto o bom pastor quanto a mulher diligente, o que acontece quando eles encontram a ovelha perdida e encontram a moeda perdida? O que eles fazem? Eles fazem uma festa. Eles se alegram, eles se animam. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Daí a gente fica pensando, como cantamos, não é? Eu decidi te adorar. É como, eu decidi te alegrar, Senhor. Eu quero fazer com que o Senhor seja feliz. Nossa razão de existir é fazer Deus feliz, dizia Rick Warren em um livro 40 Dias com Propósito. Daí a gente fica pensando, como fazer Deus feliz? Como promover a alegria de Deus, a alegria no céu? Daí a gente olha esse texto e diz, não precisa pensar muito. Está óbvio. Quando a gente alcança o perdido, a gente alegra o coração de Deus. Quando a gente dedica a nossa vida em alcançar aquele que está perdido, a gente alegra o coração de Deus. E quando o perdido é encontrado, quando o perdido se converte, quando o perdido se encontra com Cristo, Deus se alegra e há uma festa no céu. A gente está promovendo festa no céu. Eu me lembro da primeira vez ali na Espanha, a primeira vez, a primeira pessoa que se converteu na minha frente. Quando nós chegamos ali, Vera e eu, alguns missionários antigos nos diziam, não, demora muito para o espanhol se converter, anos talvez, e a gente ficava com aquilo na cabeça, né? Mas aí começamos as células, e um casal que não era crente, a mulher era ateia, começou a participar de uma das células, e aí depois de 3 reuniões, eu e um irmão José, começamos a fazer um estudo bíblico com esse casal, um estudo de evangelização. O estudo estava baseado no Evangelho de Marcos, e a gente começava com os fundamentos da fé, quem era Jesus, o que Jesus fez por nós, sua morte e ressurreição, necessidade de arrependimento e fé, fundamentos da fé. E no terceiro estudo, terceira vez que nós tínhamos ido à casa daquela mulher, daquele casal. No final do estudo, aquela mulher pergunta para mim, aquela mulher disse para mim, ela me disse, Cícero, eu quero aceitar a Jesus, o que tenho que fazer? Eu quero aceitar Jesus, o que eu tenho que fazer? Ela me disse com essas palavras. E eu pensando na minha mente, essa mulher está ouvindo só faz um mês no máximo, 1 mês e meio. Eu ouvi dizer que o espanhol leva meses para se converter. Então eu pensei comigo mesmo, será que essa mulher entendeu o Evangelho? E eu refiz o plano de salvação com ela. E no final ela me disse, sim, eu já tinha entendido. Sim, Cícero, eu já havia compreendido. Eu quero aceitar a Jesus. O que tenho que fazer? Sim, Cícero, eu já tinha entendido. Eu quero aceitar Jesus. O que eu tenho que fazer? Aquela mulher na sua casa, eu acompanhei ela numa oração, e ela repetiu a oração comigo, entregando sua vida a Jesus. Quando terminou de orar, aquela mulher estava em prantos,
e me disse: eu sinto uma alegria, não sei o que passa comigo. Eu sinto uma alegria, não sei o que acontece comigo. Eu disse a ela: eu sei o que acontece com você. É o Espírito Santo de Deus. E quando um pecador se converte, quando há aceitação de Jesus, há alegria no céu, e há alegria também em nossos corações, e o que você está sentindo, ou começando a sentir, já é o gozo de Deus na sua vida. Eu desci as escadas, ela mora no segundo andar de um prédio sem elevador. Eu desci as escadas com o irmão José. Eu estava todo arrepiado, com os pelos de punta, como se diz, todo arrepiado. Algumas expressões em espanhol, se alguém quiser nos visitar ali. Arrepiado é os pelos de punta. Eu desci as escadas, estava com o irmão José do lado, estava todo arrepiado, e eu olhava para ele: uau, a mulher se decidiu, a mulher se converteu, e eu estava chorando. E minha alegria era tanta que eu peguei o celular e liguei para a Vera e disse: Vera, a Maria se decidiu. E a Vera: uau, que benção, que não sei o que. Foi pegar assim, né, de repente. A Maria se decidiu. E, irmãos, a Maria se decidiu de verdade. Se passaram 3 anos e a mulher está lá firme. Foi batizada, seu marido também. Está pregando para sua filha, já pregou para os outros familiares seus. Vai apresentar a sua neta. Sua filha ainda não se decidiu, mas ela vai apresentar a sua neta. Porque já não quer que sua neta seja batizada ou vá para nenhum outro lugar. A mulher se converteu. É firme na célula e está compartilhando o Evangelho. Houve alegria no coração dela. Houve alegria no céu, houve alegria no meu coração, houve alegria no coração da congregação. Porque há alegria quando um pecador é encontrado, quando o perdido é encontrado. Vale a pena dedicar nossas vidas e nossos esforços em alcançar aquilo que é prioridade da parte de Deus, o perdido. Jesus veio, Jesus tomou a iniciativa. Essa é a missão da igreja. Estamos juntos nisso e precisamos seguir adiante com isso. Você ama os perdidos? E vou terminando. Você ama os perdidos? Está tomando alguma iniciativa em buscá-los? Porque quem ama toma a iniciativa. Você ama o perdido? O seu vizinho perdido? Você ama o seu companheiro de trabalho perdido? Você ama o seu familiar perdido? Não seja chato, tá? Porque às vezes a gente é chato, né? Fica martelando na cabeça da pessoa. Não. Mas compartilha. Busca da parte de Deus uma forma de compartilhar, de convidar, do seu jeito, da sua forma. Como quer que seja. Você ama os perdidos? Está tomando alguma iniciativa de buscá-los? Quais iniciativas? Que iniciativas? O que você está fazendo quando o perdido é encontrado? Se alegra? Temos que alegrar. Temos que nos alegrar. E para terminar, quero dizer que de repente você está ouvindo essa mensagem, como eu disse, você está dentro da igreja, mas de repente você está pensando: uau, eu estou aqui e o pastor está dizendo que o perdido tem valor e Deus nos chamou para encontrar o perdido, mas eu me sinto perdido. Quero dizer que Deus já tomou iniciativa em relação a você. Dá o passo de não continuar perdido. Se arrepende, crê nele e se alegra com ele.
não continua perdido. Vir à igreja não significa estar encontrado. Ser batizado não significa estar encontrado. Ter um relacionamento com Jesus e desfrutar desse gozo da sua presença é estar encontrado. Se você se sente perdido, talvez seja porque de fato esteja perdido. E se esse é o caso, Ele está aqui e você pode ser encontrado por Ele. Basta com que nos arrependamos e depositemos toda a nossa confiança, toda a nossa fé nele. Essa é a forma de encontrar-se com Ele. Se você já está encontrado, sai para buscar o que ainda está perdido. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você vai se render a Ele nessa manhã? Você vai se render à vontade dEle nessa manhã? Se renda, porque vale a pena. Vale a pena ser encontrado por Ele e sentir essa alegria. Vale a pena sair e fazer algo por aquele que está perdido e sentir essa alegria de participar dessa alegria do céu, de encontrar o perdido. Se renda a Ele. Faz sua oração. Você e Deus. Você e Ele. O Espírito Santo de Deus aplica a mensagem ao coração de cada um. E eu creio que Ele está aplicando essa mensagem ao seu coração nessa manhã. Dessa forma, faça a sua oração. Fala com Deus. Se você necessita se arrepender, se arrependa. Se você necessita tomar uma atitude, tome uma atitude. Se você necessita dizer algo a Deus ou pedir algo a Ele, faça isso. Mas faça a sua oração. Se renda se é necessário, para fazer sua vontade, para vir até Ele. Espírito Santo de Deus, o Senhor aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nós oramos a Ti nessa manhã. Nós humildemente viemos a Ti nessa manhã, pedindo que realmente apliques essa palavra ao coração de cada um de nós aqui. O Senhor conhece o coração, a vida, a realidade de cada um. O Senhor sabe se tem alguém aqui dentro que está perdido. Deus meu, que seja encontrado, que haja arrependimento e fé. O Senhor sabe, Senhor, daqueles que estão aqui nessa manhã e talvez estejam desanimados, talvez já tenham compartilhado bastante de sua fé com outras pessoas, com amigos, vizinhos, em algum ministério, nas próprias células, mas de repente estão desanimados. Injeta ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Injeta fogo e paixão do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, a visão Tua seja a nossa visão, e a Tua alegria seja a nossa alegria, alcançar o perdido, que não pode vir por suas próprias pernas, porque está perdido. A Tua igreja precisa avançar, como Tu disseste, e as portas do inferno não prevalecerão. Te agradeço, Senhor, por Tua palavra, que sejamos ou sigamos o bom pastor e a mulher diligente que vai atrás da ovelha perdida e a moeda perdida. Nós amamos que tomemos as iniciativas. Abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa essa comunidade que nós amamos, Vera e eu. Que siga sendo uma comunidade, uma igreja frutífera, que
que atua na sociedade, que alcança vidas, que multiplica discípulos e que prospera para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a diretoria, abençoa o ministério pastoral, no nome do Senhor Jesus. Renova os ânimos e as forças, e a paixão e o fogo do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Amém. Deus os abençoe, irmãos.